Quando nós falamos de guerra cultural ou marxismo cultural, que é algo vigente no Brasil, nós precisamos levar em consideração algumas coisas. Primeiro, que as batalhas que nós vamos enfrentar, elas são no campo da mente e no campo do corpo. No campo da mente se refere aos pensamentos, se refere àquilo que a gente entende sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os signos, os significados e os referentes. E no campo do corpo se refere às nossas vontades. Sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que a esquerda adora, que trata muito sobre essa questão dos campos, né? Então, campo é basicamente um setor de atuação que pode ser, por exemplo, o automobilismo. O campo do Ayrton Senna era o automobilismo. O campo do Pelé é o futebol. O campo do Dr. Laí Ribeiro é a medicina. Então você tem campos diferentes de atuação. O campo do Padre Marcelo é um campo religioso. Então pense que campos são setores diferentes de atuação. Os gregos antigos, eles se ocuparam muito da matemática, grande parte da ciência se desenvolveu daquilo que a gente chama de ciência já lá na antiguidade. Mas eles dividiram aquilo que era físico daquilo que não era físico. O que não era físico era chamado de metafísico, metafísica. A gente pode dizer que entra a filosofia, entra parte da sociologia, parte do pensamento da psicologia, parte da teologia. Então muitas ciências estudam isso, mas é muito importante dizer que as ciências nascem depois das coisas. O Meyer Pearman, autor de um importante livro dos anos 60 de teologia, dizia basicamente o seguinte na introdução da sua principal obra: as plantas nasceram antes da botânica, os astros antes da astronomia e Deus antes da teologia. As ciências, elas nascem para tentar explicar as coisas. Para que a gente entenda o que é a guerra cultural, é importante a gente saber de qual campo nós estamos falando. Quando nós estivermos falando sobre o campo da vontade, muito daquilo que a gente conhece como fisiologia humana tem influência, hormônios, tem influência sobre o nosso comportamento físico. Um cachorro, por exemplo, se ele vir uma cadela no cio, ele vai ter relações com ela ali na frente de todo mundo, ele não tem constrangimento moral. Alguns seres humanos, ouvindo algumas músicas hoje, eles se portam de forma semelhante a esses cães. Então nós precisamos saber de que campo nós estamos falando. É do campo psicológico, é do campo cognitivo, é do campo moral, é do campo espiritual. Vamos dividir em campos, primeiramente, para talvez ficar mais fácil para a gente entender do que a gente está falando. Então, nós vamos chegar na intersecção entre todas essas coisas, talvez do corpo, da mente, da vontade, agindo sobre aquilo que a gente vê de atitude do ser humano. Porque quando nós vemos a atitude ou mesmo o pensamento expresso em palavras de alguém, nós pensamos que aquilo se refere a uma coisa única. Mas, na verdade, a origem daquilo é multifatorial. Multifatorial significa que tem muitas coisas envolvidas. Tem a parte do corpo, tem a parte da mente, tem a parte da vontade, dos hormônios que operam independentemente da inteligência da pessoa. Então, um exemplo simples, eu lembro de um caso famoso que tratava sobre enigmas da medicina. Falou de um rapaz que passou por muito tempo tendo ataques de fúria e recebia remédios para os nervos. Depois de muitos anos, depois de 20 anos de ataques de fúria, mesmo com remédio para os nervos, entre aspas, descobriu-se que ele tinha um tumor na glândula suprarrenal, que fica aqui nas costas, acima dos rins, que é responsável pela adrenalina. Adrenalina no corpo, você sabe, se você toma um susto, a adrenalina vai fazer com que você tenha mais força, com que você exploda, né? Que você esteja pronto para o combate. E essa glândula soltava adrenalina fora do comum. Tratou-se isso e ele não tinha problema nenhum psiquiátrico e foi tratado como um problema psiquiátrico por muito tempo. Ou seja, as abordagens, às vezes, de um assunto nos levam a uma solução equivocada sobre ele. Então, quando nós falamos de guerra cultural, existem
muitos fatores envolvidos e não se refere simplesmente ao que se chama de ideologização em sala de aula ou numa praça pública ou onde quer que seja. Mas é um conjunto de fatores que vão levar o homem a uma série de crenças. Porque como é que as nossas crenças se desenvolvem? Basicamente, ambiente, experiências, crenças e valores, identidade. Você vive num ambiente e esse ambiente ele vai te ajudar a ser o que você é. Por quê? Porque dependendo do que tiver naquele ambiente, o seu desenvolvimento vai ser diferente. Então, você imagina que um bebê esteja numa sala vazia, sem nada, engatinhando, mesmo que seja ali um carpete macio. Ele não tem nada para se apoiar, então ele vai engatinha, uma hora ele chega até a parede e fica em pezinho na parede, mas ele cai para trás, bate a cabeça no chão e abre o berreiro. Ele vai ficar com medo de repetir a experiência. Agora imagine nessa sala se tiver uma mesinha de centro e esse bebê engatinhar até a mesinha de centro. É completamente diferente, ele vai se desenvolver porque naquele ambiente tem uma mesinha de centro que vai possibilitar um desenvolvimento diferente para ele. Eu estou falando de desenvolvimento motor, mas inclusive de desenvolvimento cognitivo, porque as coisas vão se interrelacionar. Então, num país que tem neve, as pessoas têm uma determinada rotina de vida. Num país de deserto, muito quente, as pessoas vão ter outra rotina de vida. Então, o ambiente. Nesse ambiente, nós desenvolvemos habilidades. A habilidade de uma pessoa que mora na floresta amazônica é diferente da habilidade de um suíço que mora nos Alpes. Ou da habilidade de um pescador que vive no mar. São habilidades diferentes que nós desenvolvemos de acordo com o ambiente em que estamos. Essas habilidades desenvolvidas num determinado ambiente desenvolvem em nós crenças e valores. Eu nunca fiz isso, mas como eu já fiz algo similar, eu acredito que eu posso. Nós acabamos acreditando em coisas por causa do ambiente que nós vivemos, das habilidades que nós desenvolvemos. Então nós passamos a acreditar em algumas coisas e a partir daquilo que nós acreditamos, nós formamos aquilo que nós somos, a nossa identidade. Grande parte do que nós chamamos de guerra cultural acontece na base de tudo, que é o ambiente, para tentar modificar o ambiente para que você desenvolva habilidades, entre aspas, diferentes, ou perca algumas habilidades, né? O homem moderno, acredito que tenha perdido muitas habilidades. Passe a acreditar em outras coisas. Se você não tem uma determinada habilidade e eu te dou um significado para aquilo, você passa a acreditar em outras coisas e a sua identidade passa a ser diferente. Então, basicamente, a guerra cultural ela é voltada para formar novas identidades. A partir dessa pirâmide que começa com o ambiente, com experiências que desenvolvem habilidades, com crenças e valores transformados, mudados, para se formar novas identidades. Em resumo, é isso. Mas lá na base, primeiro, no ambiente, o que nós vamos ver de diferente? No ambiente existe uma coisa que a gente chama de cultura. Cultura é o modo de viver de cada povo. O sociólogo holandês Geert Hofstede, ele fala que cultura é a programação coletiva da mente e ela se divide em subculturas. Então, o que é a programação coletiva da mente? Como é a programação de computador? Você coloca algumas informações nele para ele agir de uma determinada forma e responder sempre de uma determinada forma. Então,
Durkheim fala sobre consciente coletivo. Eu estou citando alguns autores para nos localizar. Já agora, muito depois de Durkheim, o Geert Hofstede fala sobre programação coletiva da mente. Nós não reparamos, mas as sociedades tendem a pensar de uma determinada forma, mas isso não é uniforme, nem todo mundo pensa igual. Aí o Hofstede constatou que existem as chamadas subculturas. Então, nós podemos chamar essas subculturas de tribos, tribos. Tem a tribo do pessoal do rodeio, né, que gosta do sertanejo e tal. Tem a turma do pagode, tem a turma do rock, né? Tem a turma do surf, tem a turma gospel, tem a turma católica, tem a turma dos punks, tem diversas tribos diferentes. Isso representa o quê? Subculturas. Então você não pode, por exemplo, visitar a França e na volta te perguntarem como é que são os franceses. Você vai responder, os franceses são assim, são assados, os franceses são mal educados, os franceses... Não! De quais franceses você está falando? É claro que existem coisas, choques culturais gigantescos entre os povos. Então, existem vídeos de estrangeiros que vivem no Brasil há algum tempo e eles relatam sobre choques culturais que eles tiveram. No canal, por exemplo, da Ask Jackie, é um canal de inglês, eu lembro dela falando que ficou chocada no Brasil quando chegou e viu como as pessoas param no meio do nada. Então ela está indo no shopping, por exemplo, uma pessoa para ver uma loja e fecha o caminho. E ela não se toca, você tem que pedir licença para ela. Então, segundo ela, os americanos não é comum. Aqui, por exemplo, na periferia de São Paulo, é comum em ruas estreitas um cara de carro onde tem duas faixas, uma para ir e uma para voltar. O cara encontra com outro cara com carro e para conversar. E aí, mano, como é que tá? Ah, eu tô legal, e você? Ah, tá pampa, meu. E vou passar na sua casa. Ah, pode passar lá que eu tô te esperando. É isso aí, mano, nós estamos aí. E você atrás esperando o sujeito terminar a conversa. É inacreditável. Mas existem outras diferenças culturais que você encontra em muitos canais. Algumas são hilárias. Um brasileiro, por exemplo, descobriu que na Europa muitos homens só fazem xixi sentado. Para os brasileiros isso é muito diferente. Eu lembro do francês dizendo que ficou chocado em ver como as pessoas no Brasil morrem e enterram no mesmo dia ou no dia seguinte. E os velórios, por exemplo, na França demoram. Por exemplo, não tem cartão de crédito à vista ou parcelado, né? Não tem isso na França, segundo ele. E existem muitas outras diferenças culturais. Então, o que é a cultura? Cultura é o modo de viver de um povo. Num determinado ambiente, é o país, que ele teve determinadas experiências e essas experiências desenvolveram algumas habilidades gerais naquele povo. Essas habilidades deram àquele povo crenças e valores específicos. Mas olha só, como que acontece isso que a gente chama de consciente coletivo, que Durkheim assim o chamou, consciente coletivo. É o modo que o Hofstede fala de todo mundo pensar da mesma maneira. Em síntese é isso, todo mundo pensar e agir mais ou menos da mesma maneira, desconsiderando um pouco as subculturas, falando de cultura, que é o geralzão. Como é que isso se dá? Como é que as pessoas passam a pensar da mesma maneira? A primeira coisa que praticamente sempre fora da maior parte das discussões acadêmicas, de artigos científicos, é uma coisa chamada mimetismo.
mimetismo é usado principalmente para se referir a animais, né, ao reino animal. Aos seres humanos, muitos autores de artigos preferem usar o termo mimese. Mimese, o que é? A capacidade de imitação. Então, os animais, eles imitam. Cachorro, então, imita o ser humano, assim, de forma impressionante, né? Você vê muitos cachorros que imitam os seus donos em diversas atitudes, até exercícios. Você vai encontrar vídeos na internet de cachorros imitando os donos em exercícios. Mas as crianças aprendem a falar assim. Did you understand it though? No. Okay. All right. Oh, no. Not this one. This is the grand finale of this. Okay, the last. Yeah, that's the last one. Going That's what I was wondering. I don't know what they're gonna do next season because they did some stuff this time. Exactly what I was thinking. Imitando a fala humana, imitando a fala dos adultos. Então, o que acontece? No início do aprendizado humano, e isso distingue o ser humano de todos os outros animais, porque os animais conseguem imitar algumas atitudes, alguns gestos, eles tentam imitar gestos humanos. Muitos animais fazem isso. Papagaio imita a fala humana, mas nenhum deles consegue realmente interpretar, dar uma interpretação para um determinado comando. Então você ensina um cachorro, por exemplo, a obedecer um determinado comando. Eu passeio com o meu cachorro, Jack, sempre, e falo para alguns outros donos, que muitos donos às vezes vão repreender os cachorros e falam: ô Rex, para Rex! Rex, para Rex! O cachorro não entende que você está dando um comando diferente, porque você está falando Rex, você está usando tonalidades diferentes para chamar o nome do cachorro, mas ele não entende. Ele ouviu, mas ele não distingue tão bem a tonalidade quanto os seres humanos o fazem. Um bebê, quando você fala para ele não mexa na tomada, ele pode olhar para você e rir, né? Porque naquela fase do desenvolvimento do bebê, ele não sabe se você está informando, e não é para tocar na tomada, se você está sugerindo não tocar na tomada, ou se você está ordenando. Então ele não distingue informação de sugestão de ordem, porque isso está implícito, o que é subentendido no tom daquilo que você fala. Então, no aprendizado, quando nós realmente, a mente humana começa a se desenvolver, e é necessário nós falarmos dela para entendermos como é que a guerra cultural se dá. Ela se dá principalmente no campo da mente para transformar depois outros campos, mas no campo da mente ela se dá basicamente com a questão do signo, significado e referente. Então, o signo, o que é? Uma palavra. Então, eu falar cachorro, você sabe o que é um cachorro. É a palavra cachorro ou cão. C-A-O-T-I-O. Você sabe o que é um cão. Mas o significado de cão eu vou te dar. Cão é um mamífero canino que se divide em raças. Um animal doméstico, pode ser doméstico ou pode ser selvagem. E aí vem todo um significado de cão. Esse é o significado principal. Mas não só esse. Aí você procura no dicionário, cão pode significar o diabo, por exemplo. Então tem outro significado. Quando uma pessoa aprende somente um único significado de uma palavra e só sabe aquele, é o que nós chamamos de analfabeto funcional. Ou seja, ele não aprendeu outros significados, ele só sabe um. Então, por exemplo, o presidente Bolsonaro, tempos atrás, chamou o Paulo Freire de energúmeno. Era uma programação totalmente de esquerda. Ideologia de gênero. E fraca para ideologia de gênero. Tem que mudar. Reflexo, entendeu? Daqui a 5, 10 anos, 15, vai ter reflexo em cima desse aí. Os caras estão há 30 anos, tem muito formado assim, em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí.
Foi ídolo da esquerda. Ídolo da esquerda. O que eu acho, Vitor, é que é típico desse governo esse recurso à simplificação, né? Então, o Paulo Freire, que o Bolsonaro certamente nunca leu, ele é responsável por tudo de errado que acontece na educação. Então, ele é responsável pelo mau resultado do PISA, ele é responsável pela ideologia de gênero, ele é responsável pela plantação de maconha nas universidades federais, é responsável por tudo que está errado. E ele é o demônio a ser combatido. Aliás, energúmeno é isso, né? Endemoniado, pelo dicionário é isso aí. Energúmeno, Edgar. Todo mundo procurando aí no Ruais, um dos nossos dicionários da língua portuguesa. Então temos 3 definições. No cristianismo primitivo, seria o quê? O indivíduo possuído pelo demônio, possesso, endemoniado, Edgar. Uma segunda definição, uma pessoa que age com violência, de forma irracional, brutal, desequilibrado, desatinado. E o terceira definição, indivíduo ignorante, boçal e imbecil. Eu fiquei chocado em ver alguns repórteres procurar no dicionário e falar: o presidente chamou Paulo Freire de endemoniado. Porque procuraram no dicionário e foi esse o primeiro significado que encontraram e acharam que ele deu aquilo. Mas obviamente que ele estava usando um outro significado. Então, como é que isso se dá? Em comunicação você estuda a mensagem, o emissor, a codificação de uma mensagem, o receptor, a decodificação dessa mensagem e o feedback. Como é que isso se dá? Quando eu falo uma palavra, ela tem um significado para mim. Eu que estou emitindo, eu falo acreditando que a pessoa vai ouvir. Então você imagina que lá uma professora chegue para algumas crianças pequenas de 3, 4 anos e fale para elas: vocês, crianças, precisam ser protagonistas do próprio destino. A criança, o que é protagonista? O que é destino? Não conheço essas palavras. Uma criança de 3, 4 anos talvez não entenda o que ela está dizendo. Então, a palavra não tem significado para aquelas crianças. Ou acontece aquilo que a gente chama de proxy, né? Proxy é você não sabe o significado, mas você pega alguma coisa que se assemelha àquilo. Eu lembro que uma vez eu fui numa padaria e pedi para um cara novo que estava lá, tinha acabado de chegar do interior, bem do norte do país. O primo dele trabalhava na padaria, a padaria estava vazia, um horário quase vazio, e ele estava atendendo lá. Eu perguntei se tinha rosbife. Ele parou, pensou, olhou para mim. Arroz, eu vi que tem, e eu não sei onde é que eles põem o bife. Só deixa eu dar uma procurada. Quando o primo dele chegou, falou: ô, seu animal, você não sabe o que é um rosbife? Coitado, ele não sabia o que era um rosbife, mas pela proxy, na mente dele, o que ele fez? Buscou um significado aproximado daquilo. Arroz, ele falou rosbife, não conheço essa palavra, mas arroz eu conheço, e bife eu conheço, então talvez seja arroz com bife que ele esteja pedindo. Não era isso. E esse é um perigo do aprendizado, aprendermos por proxies. Ou seja, você não sabe o significado real, você pega um significado aproximado daquilo. Portanto, quando eu emito uma mensagem, eu tenho um código, um determinado vocabulário que eu uso de significados. Eu quero dar um significado para aquilo, não é só uma palavra. Aquela palavra vem carregada de significado. Se você não tem a chave para decodificar esse significado, você vai entender outra coisa. Você deve ter assistido ao filme O Jogo da Imitação, que eles tinham que decodificar a cada dia uma máquina chamada Enigma na Segunda Guerra Mundial, que tinha mensagens criptografadas. O que é uma mensagem criptografada? Eu escrevo uma carta e, por exemplo, toda vez que eu escrevo sapo na carta, não é a palavra sapo. Eu falo para você, olha, quando você ler sapo, você sabe que eu estou falando de violão. Então a pessoa lê, olha, o sapo quebrou a perna. Daí ele vai olhar, vai ler e falar, o violão quebrou a perna. Então ele pode entender a mensagem a partir
de um outro significado que eu dei àquela mesma palavra. Então veja só, o signo é a palavra em si que pode ser falada ou escrita, o significado, ele independe da palavra, ele pode ser conferido até outro significado. E o referente, o que é? É você olhar para um sapo e falar, é disso que ele está falando? Ou você olhar para um violão e falar, é disso que ele está falando? Então você tem signo, significado e referente. Nas mensagens, quando as pessoas aprendem, elas aprendem por imitação. Nós vimos, o mimetismo é muito importante, ou a mimese é muito importante, é fundamental no aprendizado de um bebê. E a gente diz, bem, as faculdades ensinam, olha, quando bebê aprende imitando, mas depois que você cresce não imita mais. Imita sim. Só que imita talvez um pouco menos e se perceba menos essa questão da imitação. Então, existem algumas referências que eu gostaria de passar para você, algumas referências em vídeo e algumas referências em filme. Na Netflix tem um filme chamado O Experimento de Milgram, que é a história real de um cientista que fez um experimento na década de 60 para saber se era possível reproduzir o nazismo nos Estados Unidos. Todos os psiquiatras que ele consultou falaram, não, isso é impossível, impossível, impossível. Basicamente, ele convidava uma pessoa para dar choque numa pessoa que iria responder um questionário. Sempre que a pessoa errasse, ganhava um choquinho, começando com 14 watts, 20 watts, 30 watts, ia subindo até chegar a um choque de 450 watts. E aí ele dava o choque na pessoa e depois de fazer isso, era perguntado para ele por que você fez? Não, porque me ordenaram e tal. E esse experimento é muito interessante, né, para ver como é que a gente age naquilo que o Durkheim chama de consciente coletivo. Consciente coletivo é como o Durkheim chama e o Gert Hofstede chama de programação coletiva da mente. Como é que a nossa mente em sociedade age? Como é que quando pessoas fazem o mal, nós rebaixamos às vezes o nosso padrão justamente para não contradizer aquelas pessoas? A gente às vezes nem sempre tem coragem de dizer que aquilo está errado, porque, puxa vida, se o grupo todo já aceitou, está rindo de uma determinada piada, de uma determinada pessoa, está falando de uma determinada forma, quem sou eu para contradizer essas pessoas? Por isso que algumas referências, por enquanto são referências, a gente vai tratar do assunto de forma mais profunda, mas da Elizabeth Noelle Neumann, que é o livro A Espiral do Silêncio, que trata sobre como as pessoas tendem a se calar quando as outras pessoas estão tendo um comportamento que ela internamente, ela fala, puxa, eu não concordo com isso, mas ela sabe, se eu falar, as pessoas vão me ridicularizar ou vão me recriminar, as pessoas vão desdenhar de mim, vão zombar, podem até me isolar e eu posso perder essa amizade ou talvez até o emprego. Então, a pessoa às vezes tende, naquilo que o Gert Hofstede chama de subcultura, na sua tribo, ali ela mudar o seu comportamento. Quem trata isso de uma forma muito mais profunda é o Pascal Bernardin, no livro Maquiavel Pedagogo. Eu vou citar, depois a gente pode fazer uma análise profunda de cada uma dessas obras. Mas nesse nosso primeiro encontro, o que é muito importante dizer para você é que no ambiente, eles vão sempre tentar proporcionar experiências. Atualmente, na chamada guerra ideológica, o marxismo cultural, eles vão sempre tentar uma estratégia chamada de ressignificação. Ou seja, você aprendeu que uma determinada palavra significa uma coisa, mas eu falo, não, isso não significa isso, significa outra coisa. Esse assunto, mais profundamente, nos próximos encontros. Até lá, saudações desse teu amigo, professor Joanilson.